Olá, turma! Sou a professora Fernanda, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a coesão em contos maravilhosos, que já é um gênero que a gente já vem trabalhando no decorrer dessas aulas. Então, como vocês podem ver, acompanhar aí no slide, nós temos aí coesão em contos maravilhosos. Você já parou para pensar por que escrever com coesão? Pois, para escrever com coesão, precisa ter noção que a coesão é o uso de mecanismos linguísticos que permitem a conexão lógica semântica entre partes do texto, dando assim sentido ao texto. E a partir da coesão, a gente tem a harmonia entre as partes do texto, entre as palavras, entre as frases, que transmite a mensagem com clareza e assim o leitor ele consegue compreender o sentido daquele texto que está sendo mostrado para ele naquele momento. Coesão textual. Vamos observar como a coesão foi estabelecida no conto maravilhoso O Gato de Botas. E para isso a gente vai acompanhar a leitura do conto no slide seguinte. O Gato de Botas era uma vez um moleiro muito pobre que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram preguiçosos e o caçula era muito trabalhador. Quando o moleiro morreu, só deixou como herança o moinho, um burrinho e um gato. O moinho ficou para o filho mais velho, o burrinho para o filho do meio e o gato para o caçula. Este último ficou muito contente com a parte que lhe coube da herança, mas o gato lhe disse: "Meu querido amo, compra-me um par de botas e um saco, e em breve te provarei que sou de mais utilidade que um moinho e um asno." Assim, pois, o rapaz converteu todo o dinheiro que possuía no lindo par de botas e no saco para o seu gatinho. Este calçou as botas e, pondo o saco às costas, encaminhou-se para o sítio onde havia uma coelheira. Quando ali chegou, abriu o saco, meteu-se em uma porção de farelo miúdo e deitou-se no chão, fingindo-se de morto. Excitado pelo cheiro do farelo, o coelho saiu de seu esconderijo e dirigiu-se para o saco. O gato apanhou logo e levou-o para o rei, dizendo-lhe: "Senhor, o nobre Marquês de Carabás mandou que lhe entregasse este coelho. Guisado com cebolinha será um prato delicioso." "Coelho?" exclamou o rei. "Que bom! Gosto muito de coelho, mas o meu cozinheiro não consegue nunca apanhar nenhum. Diga ao teu amo que eu lhe mando os meus mais sinceros agradecimentos." Então, como vocês podem ver, nesse trajeto nós temos aí o Gato de Botas, que no percorrer da história, ele consegue fazer com que o seu amo, ele se saia bem na história, né? E quando a gente fala de coesão textual, a gente também tem que falar um pouquinho sobre coerência textual. Como vocês podem acompanhar aí no slide, nós temos aí coerência e coesão. A coerência é a base da coerência, da continuidade de sentido, ou seja, a ausência de discrepância. A coesão já está ligado à ligação de sentido das frases por certos elementos linguísticos que recuperam passagens já ditas, ou seja, ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da sequência superficial do texto. Então, querido aluno, perceba que quando a gente está falando de coerência, a gente está falando das informações, das ideias, da continuidade dessas ideias no decorrer da leitura do conto. Essas ideias estão organizadas de maneira correta, de maneira que o leitor ele consegue compreender aquela narrativa? Se sim, então o texto tem uma coerência, tem informações com continuidade de sentido. E quando eu falo em relação à coesão textual, eu estou me referindo à estrutura do texto, onde a gente tem uma atenção voltada à gramática, a estrutura voltada ao artigo, ao substantivo, às conjunções, à organização estrutural de uma determinada frase, de uma determinada sentença, parágrafo ou até mesmo o texto no seu todo.
E quando fala de coerência, coesão, as duas andam juntas. Vocês podem acompanhar no próximo slide que nós temos duas frases retiradas desse conto O Gato de Botas. E para isso vocês vão verificar que nós temos dentro dessa sentença, desses dois enunciados, nós temos aí a questão voltada à utilização do pronome. A coesão voltada à utilização do pronome na composição desse trecho. Acompanhe a leitura. O moinho ficou para o filho mais velho, o burrinho para o filho do meio e o gato para o caçula. O último ficou muito descontente com a parte que lhe coube de herança. Perceba que na leitura desse trecho a gente percebe que está faltando algum elemento ali na estrutura desses dois enunciados, ou seja, uma ligação com o enunciado anterior e com o que foi dito, o último ficou muito descontente. Quem ficou muito descontente nesse enunciado? O caçula. Então, vocês podem ver no slide que nós temos o pronome este, que ele, sendo utilizado nessa frase, ele traz uma coerência, uma coesão no sentido e na estrutura da frase. Este último ficou muito descontente. Então, perceba que nesse enunciado nós temos aí o sentido completo, onde o leitor ele compreende a informação que está sendo mostrada no texto. No segundo exemplo, nós temos o coelho saiu de esconderijo. Perceba que nessa frase nós temos aí a falta de algum elemento linguístico e esse elemento é mostrado pelo uso do seu, que o seu é a nossa forma referencial que remete ao coelho. O coelho saiu de seu esconderijo, ok? Então, quando a gente fala de pronomes, lembre-se que pronomes existem para remeter, retornar e até mesmo qualificar outras palavras expressas no decorrer do texto, dando sentido, fazendo uma referência a algo que já foi mencionado ou que ainda pode ser mencionado no decorrer do texto. No slide seguinte, nós vamos ter aí expressões e grupos nominais. Nessa aula, nós iremos trabalhar apenas com a questão dos sinônimos. Então, perceba que nos exemplos a seguir, nós temos frases e, juntamente com elas, nós temos substituições de palavras. Por exemplo, o caçula poderia ser substituído por sula, sem nenhuma perca de sentido da frase. Embaixo nós temos, meu querido amo, compra-me um par de botas e um saco, e em breve te provarei que sou de mais utilidade que um moinho e um asno. Perceba que, meu querido amo, ele pode ser trocado pelo sinônimo patrão, sem nenhuma perda de sentido neste contexto. O exemplo a seguir, nós temos aí, o rapaz converteu todo o dinheiro que possuía no lindo par de botas e no saco para seu gatinho. Perceba que nós temos aí a palavra o rapaz. O rapaz ele pode ser substituído sem nenhuma perda de sentido com a palavra moço, igual mostra no slide. No segundo exemplo, nós temos senhor, o nobre marquês de Carabás mandou que lhe entregasse este coelho. Este nobre marquês de Carabás, a gente pode colocar majestoso, que não vai perder o sentido da frase nem o contexto que está sendo mencionado nesse trecho. Majestoso e perceba que de Carabás foi o nome atribuído que o gato de botas deu para o seu amo. No slide seguinte, vocês podem perceber que no decorrer do texto nós temos aí a demarcação desse uso da coesão no decorrer do texto. Esse texto de Gato de Botas é um texto coerente, ele tem uma estrutura de informações e ideias com sentido, em que o leitor ele compreende o decorrer da história? Sim, a gente percebeu que na primeira leitura a gente tem esse progresso de ideias que elas estão o quê? Interligadas. E quando se fala de coesão textual, a gente também percebe no slide que nós temos aí elementos linguísticos que faz essa ligação de um termo ao outro. Acompanhe no slide.
nós temos lá a palavra caçula. O caçula, ele está sendo referenciado também como amo e rapaz no decorrer do texto, para não se tornar repetitivo. E também nós temos lhe, meu querido amo. Quando faz meu querido, é referenciando ao gato de botas. Amo ao garoto caçula, que herdou o gatinho. E no decorrer da leitura nós também temos o seu gatinho. Seu, que refere-se ao caçula, e o gatinho, o gato de botas. Quando a gente tem a expressão utilizada onde, a gente também tem uma referência ao sítio. Encaminhou-se para um sítio onde havia uma coelheira. Onde refere-se ao sítio, o lugar onde o gato iria colocar as migalhas para pegar o coelho. Nessa atividade, nós temos aí o conto de Alice no País das Maravilhas, que é um conto bastante conhecido. E nessa atividade, a proposta é que você, durante esse trecho, você reconheça os elementos de coesão referencial e coesão sequencial. Perceba que quando eu falo coesão sequencial, é a sequência de situações que, no decorrer desse trecho, a gente tem uma sequência de ideias sendo enunciadas nesse trecho. Então, vamos para a leitura. Alice já estava cansada de ficar sentada junto com sua irmã. Sem nada para fazer, de vez em quando espiava o livro que sua irmã estava lendo, mas ele não tinha nenhuma figura e nem diálogo. Então, para que serve o livro? Pensou Alice, sem gravuras ou conversas? E Alice, mesmo estando sonolenta e com preguiça, por conta do calor que estava naquele dia, pensou consigo: será que vale a pena fazer uma correntinha de margaridas? Ela achou que o esforço compensaria sim. Então foi pegar as margaridas, quando de repente surgiu um coelho branco com olhos cor-de-rosa que correu para perto dela. Perceba que nesse trecho nós temos aí Alice, que é o termo, né? Nós também vamos ter sua, que faz referência a Alice, também sua irmã. Irmã de quem? Irmã de Alice. Ele faz referência ao livro. Ele não tinha nenhuma figura, então ele, o livro. Sua irmã, novamente, dela também refere-se a Alice. E figura, nós temos aí figuras, diálogo, gravuras e conversas, que são palavras com sentidos de sinônimos semelhantes, ok? Consigo, com Alice, né? Faz referência novamente a Alice. Ela retoma a Alice. E nessa segunda questão, é uma questão bem simples. Nós temos aí uma frase que foi retirada desse conto, né? Uma frase adaptada. Alice considerava este livrinho sem graça por não possuir figuras e nem diálogos. No trecho acima, aqui se refere o pronome em destaque. Este é um livrinho. Perceba que este refere-se ao livrinho, certo? Está indicando o livrinho que está posteriormente depois do pronome. Para finalizarmos, lembre-se que coesão é responsável pela ligação de sentidos isolados para evidenciar a estruturação da sequência superficial do texto. Então, estou falando o quê? Da conexão entre artigo, substantivo, conjunções, aonde faz a ligação em termos que já foram referenciados no decorrer do texto. A coesão tem um papel importante na construção do sentido do texto, fazendo com que as frases sigam uma ligação, possibilitando a compreensão de todo o contexto da história a partir dos mecanismos linguísticos. Para mais informação sobre o conteúdo, acesse o portal EduqueAcre e encontre os exercícios propostos desse conteúdo, Coesão nos Contos Maravilhosos. Nos encontramos na próxima aula e tchau, tchau!